Ciência. RFI Português, agora também no Facebook e no Twitter. Siga a RFI a qualquer momento e de qualquer lugar nas redes sociais. Visite, partilhe, participe e divulgue. RFI Português no Facebook e no Twitter. Ficamos agora com o magazine Ciência, da autoria de Luís Guita. Uma investigação portuguesa descobriu remédios para combater a Covid-19, uma descoberta que pode ter impacto mundial. 3 fármacos que inibem a multiplicação do SARS-CoV-2 em 60% a 70% foram descobertos por uma equipa de cientistas do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa. A procura por uma terapia alternativa à vacina que atenue e trate a infecção por SARS-CoV-2 surgiu de uma ideia da cientista Margarida Saramago, que teve o apoio imediato de Cecília Arraiano, líder do Laboratório do Controlo da Expressão Génica, e de Ruth Matos, especialista em ribonucleases. Depois do sucesso dos testes com células animais, agora é necessário concluir a fase de registro de patentes e publicar os respectivos artigos científicos. Posteriormente, cabe à indústria farmacêutica avançar. A RFI veio até aos laboratórios do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa, em Oeiras, para falar com as cientistas Margarida Saramago e Ruth Matos. Margarida Saramago, como é que começou e quais foram as principais etapas deste trabalho? Isto foi uma ideia que surgiu no primeiro confinamento e realmente nós, como cientistas, temos aquele espírito de missão, de como é que nós poderemos ser úteis numa situação pandémica, e começámos a ver como é que podíamos usar o nosso conhecimento de maneira a poder contribuir com algo que pudesse ser positivo. E o trabalho prático começou em maio do ano passado. Nós viemos para o laboratório, os compostos foram selecionados, as proteínas, que são os alvos que nós escolhemos para atacar, portanto o SARS-CoV-2, as proteínas foram purificadas, foram produzidas aqui no laboratório, fizemos ensaios de maneira a verificar se aquele conjunto de fármacos por nós selecionados se eram efetivos, se conseguiam bloquear a função dessas proteínas, portanto o vírus, o SARS-CoV-2, não consegue multiplicar-se na ausência dessas proteínas. Se elas não estiverem a funcionar corretamente, o vírus não se multiplica. Daí o facto de nós termos ido atrás dessas proteínas. Portanto, nós fizemos essa primeira análise, depois estabelecemos colaboração com o grupo do professor Cláudio Soares, que são cientistas de Biologia Computacional, o professor Cláudio Soares, a doutora Diana Lousa e o Dr. Caio Sousa. Eles conseguiram ver, através de modelos computacionais, que realmente aqueles compostos que exerciam um efeito na atividade das proteínas, que realmente eles interagiam com essas mesmas proteínas, o que fazia todo o sentido. Portanto, as coisas foram ganhando lógica. Estabelecemos também colaboração com 2 virologistas que percebem muito de coronavírus, é o Dr. Miguel Favreira e a doutora Margarida Henriques Mourão. Portanto, eles pertencem ao INIAV e eles fizeram então os testes com os compostos mais promissores em células animais. Portanto, eles fizeram a infecção de células animais que são usadas como modelo de estudo de coronavírus, não só o SARS-CoV-2, mas também outros. Portanto, eles fizeram a infecção com o SARS-CoV-2 isolado de pacientes portugueses. E viram que, de facto, os 3 compostos mencionados por nós descobertos, que conseguiam reduzir em cerca de 60% a 70% a multiplicação do vírus. Uma das coisas que diferencia este laboratório de outros é que são especialistas em ribonucleases e RNA. Pode explicar como é que esta especialização contribuiu para o sucesso deste trabalho? Nós somos um laboratório que estuda ribonucleases e RNA desde sempre, todo o tipo de organismos. As ribonucleases são proteínas que controlam os níveis de todos os tipos de RNAs nas células. Elas têm um papel crucial para todos os organismos vivos, desde bactérias a nós, humanos. E o que nós fomos ver era se o vírus tinha ribonucleases e o que é que se sabia sobre elas até à data. E foi aí que nós iniciamos a nossa pesquisa. Falemos agora com a investigadora Ruth Matos, especialista em ribonucleases. Aquilo que esta descoberta permitirá é controlar a multiplicação do vírus
e fazer com que a doença não se manifeste de forma tão grave. Quando nós pesquisamos o que é que estas ribonucleases faziam, portanto, elas não só impedem a multiplicação do vírus, como também são importantes para ele se esconder do nosso sistema imunitário. Sem elas, se elas não estiverem a funcionar, o nosso sistema imunitário mais facilmente reconhece o vírus e, se o vírus não se consegue multiplicar, quer dizer que existem menos cópias no nosso organismo. O que quer dizer que o nosso sistema imunitário, encontrando mais cedo e havendo menos cópias, terá potencialidade de conseguir eliminar e combater esta doença mais facilmente. E então pensamos, como é que nós podemos conseguir fazer isto através das ribonucleases? E então a abordagem mais simples e mais rápida, porque nós queríamos dar uma resposta à sociedade num tempo relativamente útil para não continuarmos a viver nesta situação. Esta abordagem de podermos ter um medicamento que já existe no mercado e se funcionasse reduzindo a multiplicação do vírus dentro da célula, conseguiríamos ter eventualmente um tratamento disponível para as pessoas não poderem desenvolver, eventualmente, não sabemos se é isso que vai acontecer ou não, mas poderem não desenvolver estes sintomas graves. Sim, podem sim ficar infectadas, se começarem a ter sintomas mais severos, então realmente seguir para um possível tratamento e não ter a severidade da doença e estes casos todos nos cuidados intensivos. Esta era a nossa ideia. E o facto de irmos ter como alvo estas proteínas permite-nos fugir das outras abordagens e ter resultados que nós achamos que poderão ser mais promissores, porque estas proteínas existem nestes coronavírus e são muito parecidas. A maneira como elas funcionam, e isso foi uma parte paralela do nosso trabalho e que tivemos muitas outras pessoas do nosso laboratório envolvidas nisto, para além de bloquearmos a ação dessas proteínas, é perceber como é que elas funcionam. E se são parecidas com os outros coronavírus, o MERS e o SARS, e se são parecidas ou não. E elas, ao serem muito parecidas em todos estes vírus, vai-nos permitir ter um tratamento que não é afetado por possíveis variantes que estão agora a surgir, porque as variantes não têm alterações nestas proteínas. Têm alterações nasquelas proteínas que se ligam às nossas células, que são as proteínas da parte de fora do vírus. Como a professora Cecília dizia ontem numa reportagem, isto é o coração do vírus, não está cá fora. Portanto, nós estamos a atacar lá dentro. E são proteínas que alteram-se muito pouco. Portanto, a vantagem também nesta abordagem é conseguirmos ter um medicamento que poderá eventualmente funcionar com as variantes que possam aparecer. Depois de perceberem onde é que queriam atacar, foram à base de dados da FDA, a Agência dos Estados Unidos da América para a Segurança Alimentar e Medicamento, procurar os compostos que tinham potencial para serem usados com armas. Por que é que foram à base da FDA? Era para, de facto, encurtar o processo, porque a partir desses medicamentos já foram provados como sendo seguros, já estão efetivamente a ser utilizados para o tratamento de outras doenças e realmente se esses medicamentos tivessem um efeito antiviral, se tivessem o potencial para atenuar sintomas associados à Covid-19, permitiria em tempo útil a disponibilidade desses medicamentos para os pacientes. Agora, é necessário concluírem a fase das patentes e publicar os respectivos artigos científicos. Depois, esperamos que caberá à indústria farmacêutica avançar com os ensaios clínicos. Pode-se dizer que a vossa investigação está concluída? Não, para nós nunca está concluída. Para nós nunca está concluída, porque para além desta abordagem, e obviamente termos 3 compostos com bastante potencial, nós ainda não estamos satisfeitos. Portanto, o trabalho vai continuar, também com estas ribonucleases, mas agora queremos ver mesmo um composto mais específico. Agora já não vamos para os que estão aprovados, vamos querer criar nós um composto mais específico para estas proteínas, o mais específico possível, e aí estamos mesmo a contar com a colaboração do grupo do professor Cláudio Soares, para nos modelar bem ali o sítio onde a proteína trabalha e termos a certeza que o nosso composto químico se vai ligar o mais fortemente possível. E queremos mesmo criar nós um composto de raiz. Claro que depois não vai ser um trabalho que possamos apresentar no próximo ano, mas é a nossa ideia desenvolvermos, porque no futuro esta não vai ser a última
Espero que seja a última pandemia, mas pelo menos o último surto, assim em breve, com o coronavírus, de certeza que não será o último. E a nossa ideia, ao trabalhar com estas proteínas que funcionam de maneira muito parecida em todos eles, mesmo até em vírus que infectam animais, outros coronavírus desta família que infectam animais, elas são extremamente parecidas. Portanto, se nós conseguimos desenvolver um composto muito forte, acho que depois poderíamos ter um potencial medicamento no futuro, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, que seja depois potencialmente usado no futuro numa outra epidemia ou pandemia, que eu espero que não seja. O trabalho do cientista não para. Ouvimos as cientistas Margarida Saramago e Ruth Matos, do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa, em Oeiras. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.